Olá, o meu nome é Liz Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. Esse é o nosso vídeo de número 43 e é o quarto vídeo de uma série que começamos recentemente falando do início do Espiritismo e da biografia de Allan Kardec. No vídeo 40, falamos sobre Kardec. Quem foi Allan Kardec? No vídeo 41, falamos de sua obra. No vídeo 42, falamos sobre o caso das irmãs Fox. E hoje nós vamos falar do fenômeno das mesas dançantes ou das mesas falantes, que foi como tudo começou. O caso das irmãs Fox aconteceu em 1848 nos Estados Unidos. Mas esses fenômenos não se limitaram aos Estados Unidos, eles ocorriam também na Europa e eram uma febre em Paris, uma febre. E foi isso que levou Kardec a uma dessas reuniões por mera curiosidade científica, porque as pessoas iam para ver o show, o espetáculo, né, das mesas se movimentando. Tinha muito de fenômeno espírita e tinha também aqueles que se apresentavam em teatros, como está no filme Kardec, né, que Kardec até investigou para saber se não era mistificação. Mas as mesas efetivamente se movimentavam, davam pancadas, dançavam e depois, através de um código com as letras do alfabeto, até falavam. E observou-se que esses fenômenos se produziam particularmente sob a influência de certas pessoas, que foram designadas com o nome de médiums, e que essas pessoas podiam, de certo modo, provocar esses fenômenos à sua vontade. E isso então permitiu a repetição dessas experiências. E para isso foram utilizadas principalmente mesas, não porque a mesa fosse melhor do que qualquer outro móvel, mas porque era mais fácil da mesa se locomover e mais fácil das pessoas se sentarem à volta da mesa. E aí obteve-se como fenômeno a rotação das mesas e depois movimentos em todos os sentidos. A mesa se erguia e caía e provocava até batidas violentas, não apenas sacudidas, né? E, a princípio, esse fenômeno foi chamado de mesas girantes, ou então dança das mesas. E eles despertaram de tal forma a curiosidade popular que as pessoas se reuniam, né, iam nessas sessões para ver a dança das mesas, e um amigo convidou Kardec a participar de uma dessas reuniões. E durante algum tempo, no começo, esse fenômeno era explicado como sendo produzido pela ação de uma corrente elétrica ou magnética, ou então pela ação de um fluido, né, ou até dos médiuns reunidos, né? Essa foi a primeira opinião que as pessoas tiveram. Mas os fenômenos começaram a produzir efeitos inteligentes, porque a mesa se dirigia para a direita ou para a esquerda, na direção da pessoa designada. E, sob comando, ela se erguia sobre um ou sobre dois pés, batia um número determinado de pancadas e até marcava compasso, veja você. Então ficou evidente que a causa não era puramente física. Se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. E foi isso que despertou a curiosidade de Kardec. Então, o que as pessoas concluíram é que a causa desse fenômeno era alguma inteligência. E qual seria a natureza dessa inteligência? Então, a primeira ideia que fizeram é que poderia ser um reflexo da inteligência do próprio médium, ou então dos assistentes, das pessoas presentes, né? Mas ficou demonstrado que isso era impossível, porque eles conseguiam coisas completamente estranhas ao conhecimento ou ao pensamento das pessoas.
Então a inteligência só podia pertencer a um ser invisível. E como que iam obter a prova? Era preciso se comunicar com essa inteligência, né? Então fizeram isso usando um número convencional de pancadas para significar sim ou não, como fez a senhora Fox no vídeo passado. Ela perguntava uma batida para não, duas batidas para sim e recebia as respostas. E depois foi feita uma combinação de pancadas para indicar as letras do alfabeto. E com isso, o fenômeno das mesas dançantes ou das mesas girantes passou a ser conhecido como mesas falantes. E todos os seres que se comunicaram desse modo, através do número de pancadas relativo às letras do alfabeto, os seres que se comunicaram dessa maneira, quando foram interrogados a respeito da sua natureza, todos declararam ser espíritos que haviam vivido na Terra e que agora pertenciam ao mundo invisível, ao mundo dos espíritos. Esses efeitos se produziam em grande número de lugares e por intermédio de muitas pessoas. Então foi uma febre realmente na Europa, na França mais especificamente, onde Kardec começou os estudos, né, a explorar, analisar esses fenômenos. Mas essas comunicações por meio das batidas eram muito lentas e, claro, que incompletas, porque você imagina para atingir a letra Z quantas pancadas tinham que ser dadas, né? Então, eles viram que eles poderiam adaptar um lápis a qualquer objeto móvel, com o mesmo impulso que davam as mesas, né? Poderiam dar a um pequeno objeto móvel e adaptando um lápis. Isso foi feito inicialmente com uma cesta ou com uma prancheta ou qualquer outro objeto sobre o qual as pessoas pudessem colocar os dedos e o objeto se colocaria em movimento e assim desenharia as letras. E assim foi feito com as cestas. Mas depois eles perceberam que os objetos podiam ser dispensados, porque o espírito que atuava sobre um corpo inerte, ou seja, sobre a cesta, poderia atuar sobre o braço ou sobre a mão do médium para dirigir o lápis. E foi assim que apareceram os médiuns escreventes ou psicógrafos. Foi assim que surgiu a psicografia, que são pessoas que escrevem involuntariamente sob a impulsão, sob o impulso dos espíritos, né? E se tornam então instrumentos dos espíritos e intérpretes dos espíritos. Surgiu dessa maneira a psicografia. E a partir do surgimento da psicografia, as comunicações não tiveram mais limites, chegando até os dias de hoje, né? Kardec baseou toda a sua obra através das psicografias que recebeu de vários médiuns, trabalhou mais diretamente com duas médiuns jovens de 14 e 16 anos, está nos vídeos anteriores, mas com uma variedade de médiuns, onde ele colocava as perguntas e depois analisava muitas respostas que obtinha de médiuns de várias localidades, né? E assim começou até os dias de hoje. Chico Xavier tem mais de 500 livros escritos pela psicografia e tantos outros médiuns. A psicografia é um fenômeno bastante comum, bastante conhecido aqui no Brasil. E então, a partir desse momento, foi possível a troca de ideias entre o plano encarnado e o plano desencarnado, que não é mais o plano das sombras, é o plano da luz, que podemos conversar com eles, nos comunicar e sabemos que são os espíritos que viveram na Terra e que agora vivem na verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. E então, Kardec, através do levantamento que fez com a psicografia desses médiuns, Kardec não era médium, o que o manteve isento, né, das sensações, porque poderia sofrer influência como médium, né, mas ele criteriosamente analisava todas as comunicações. E eu queria relatar para vocês sobre a comunicação e a psicografia
uma nota que ele colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. Logo na introdução do Evangelho, no item 1, o item 1 se chama Objetivo desta obra, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E tem uma nota de Kardec sobre as comunicações que ele recebeu para quando estava formatando o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Olhem o que Kardec diz. Poderíamos dar, sem dúvida, sobre cada assunto, um maior número de comunicações obtidas numa multidão de outras cidades e de centros espíritas, além dos que citamos. Mas quisemos, antes de tudo, evitar a monotonia das repetições inúteis e limitar a nossa escolha às comunicações que, por seu fundo e por sua forma, cabem mais especialmente no quadro desta obra, do Evangelho segundo o Espiritismo, reservando para publicações posteriores as que não entraram aqui. Quanto aos médiuns, prestem atenção, quanto aos médiuns, deixamos de citá-los, na maioria em virtude de seus próprios pedidos, e depois porque não convinha fazer exceções. Vejam o que Kardec diz. Os nomes dos médiuns não acrescentariam, aliás, nenhum valor à obra dos espíritos. Sua citação seria apenas uma satisfação do amor próprio, pela qual os médiuns verdadeiramente sérios não se interessam. Eles compreendem que, sendo puramente passivo o seu papel, o valor das comunicações não aumenta em nada o seu mérito pessoal e que seria pueril envaidecerem-se de um trabalho intelectual a que prestam apenas o seu concurso mecânico. Então, Kardec compreendeu muito cedo que essa inteligência que se comunicava era uma inteligência independente dos médiuns, embora essa inteligência se comunicasse através dos médiuns, por intermédio dos médiuns, mas que não tem nada a ver com a inteligência do ser encarnado, que são seres independentes e que se comunicam nos seus variados graus, porque nós temos espíritos mais desenvolvidos, mais elevados e espíritos ainda voltados ao mal, espíritos inferiores. A natureza não dá salto, o espírito continua sendo exatamente aquilo que é, do outro lado da vida. E se comunicam e trouxeram, na época de Kardec já, pela pesquisa de Kardec, vários depoimentos, inclusive no livro O Céu e o Inferno, que eu estou colocando na internet, o Céu e o Inferno.wordpress.com, vários depoimentos de espíritos felizes e não tão felizes do outro lado da vida. Então, essa pesquisa de Kardec foi bastante extensa, mas Kardec compreendeu que o mérito da obra da psicografia é do espírito comunicante e não daquele que serve apenas de instrumento. Quem assistiu o filme Kardec viu que uma das médiuns, Mademoiselle Jaffé, teve um desentendimento com Kardec, porque Kardec não a mencionou, quem assistiu o filme, e é isso, o Kardec nunca deu valor ao médium, mas sim aos espíritos, que a mensagem é dos espíritos. Nós também devemos ter o mesmo cuidado, né? Nada de médium virar mito, nada de ficar endeusando o médium é apenas intermediário e deve ser muito consciente das suas responsabilidades, porque a primeira a obrigação do médium, segundo Emmanuel, é evangelizar-se a si mesmo. Então foi assim que surgiu a psicografia, através das mesas dançantes que viraram mesas falantes e que depois viraram cestas com lapisinho pregado e depois tiraram a cesta, deixaram só o lápis e aí as comunicações deslancharam e Kardec, através dessas comunicações, fez a compilação das mensagens que recebia, escrevia as perguntas, formulava as perguntas para os vários médiuns e também por carta em outras localidades, recebia as respostas, analisava e formou toda a sua obra. Não é bacana isso? Muito bacana o trabalho de Kardec. Agora,
O que a gente vai falar no nosso próximo vídeo? Qual que eram, quem são os espíritos, né? O que eles vieram comunicar nesse princípio do espiritismo? Qual foi a mensagem que eles deixaram? Então, vamos falar disso no próximo vídeo. A gente se vê lá, tá bom? Até já!